Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da 17ª Semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola. Seja muito bem-vinda, Cleude.costa.908132. Seja bem-vinda também, pedagoga Michele Almeida. Seja bem-vinda, Eliana Cristina RJ. Marcela Guiari, Lucília Maia, sejam todas bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando a parte conclusiva do minicurso Direitos de Aprendizagem com Lino Macedo. Daqui a pouquinho o Lino vai entrar aqui nessa live para dar um show aqui pra gente. Ele que é livre docente em psicologia da Universidade de São Paulo, uma das maiores referências da educação. Ele que é referência não apenas no Brasil, mas também no exterior, nas teorias do desenvolvimento infantil, especialmente na perspectiva de Jean Piaget. Estou aqui esperando o professor Lino comentar, eu sei que estão vindo muitos comentários, e o comentário dele certamente vai entrar na fila. Eu mostrei para vocês aqui, nessa abertura, esse livro aqui, ó, do Robert Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais, que é importante, muito importante, para compreender o que seja cidadania. Olha só, esse livro está traduzido em português, é uma grande referência. Quem estuda direito tem esse livro aqui quase que como a Bíblia, né? Tem que conhecer, porque esse livro aqui jogou luzes sobre a importância dos direitos fundamentais. E mostrei também esse livro aqui, pessoal, que é um livro de Hans Kelsen. Olha só, A Democracia, um livro bem importante também, escrito no final, na verdade, no começo dos anos 30 do século 20. A Democracia, tá? Esse livro, na verdade, tem aqui dentro um texto chamado O Valor e a Essência da Democracia, que discute questões fundamentais para a constituição da cidadania. O professor Lino Macedo esteve conosco aqui no domingo, né? Ele fez aqui uma introdução muito bacana desse minicurso Direitos de Aprendizagem. Hoje nós vamos falar bastante aqui sobre competência. Competência é um tema fundamental para o estudo da cidadania e para o desenvolvimento da educação como um todo. Gente, olha só, o professor Lino, eu até coloquei no curso para vocês um texto dele e da Maria Inês Fini sobre competência, que eu acho que vocês precisam ler, anotar esse texto, que é um texto fundamental para você que é professora, para você que é professor. O que é competência à luz da Base Nacional Comum Curricular? É um tema muito importante que eu tenho certeza que você vai gostar de ler, né, nesse texto do professor Lino de Macedo com a professora Maria Inês Fini. Gente, eu não vi o comentário do professor Lino aqui ainda não, mas vamos retomar aqui a discussão, a reflexão que fizeram na live interativa anterior a Érica Radespiel e o Glauber Marinho, no minicurso Direitos Humanos e Cidadania. Já encontrei aqui o professor Lino, né? Sobre a distinção entre ética e moral. É bem bacana, gente. Ah, prontinho, aqui está o professor Lino de Macedo. Oi, Edivaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Que gosto de estar aqui com você. E parabéns pela semana, que maravilha, hein, Edivaldo? Está bem bacana, que sucesso, bacana, hein, professor? Que sucesso, que maravilha. Eu tive vendo também eu vi que você estava comentando sobre a palestra do professor Glauber, que beleza que bela aula que ele deu, hein? Muito bom. Muito bacana, né, professor? Muito gostoso, muito instrutiva. Você vê que ele tem bastante experiência,
que ele tem um bom domínio conceitual do problema, tem muita experiência, né? E, infelizmente, experiência de coisas muito duras na realidade brasileira, né? Você saber, por exemplo, que a maior parte dos abusos sexuais, etc., acontecem dentro de casa, né? Por pessoas que as crianças amam, confiam, depositam esperança nelas, dependem delas, né? E é uma pena, mas, enfim, eu acho que a gente precisa saber das coisas, observar, discutir e ver o que a gente pode fazer em favor do melhor para as crianças, né? É verdade, é verdade. O Glauber, ele trabalha como pedagogo em um tribunal, ele assessora os juízes em processos, especialmente em processos de direito de família, a definição de guarda, não é? Situações, né, de divórcio são bem complicadas. Em geral, as crianças ficam muito traumatizadas com os divórcios que são mal conduzidos. O divórcio em si já é um grande problema, e quando o divórcio é mal conduzido ou é mal concluído, né, ou mal processado, fica pior ainda. E existe, então, essa equipe multiprofissional, que conta com psicólogos, pedagogos, né, vários profissionais, para ajudar a mitigar os danos, né, professor? Infelizmente, né, Edivaldo, muitas vezes os pais, seja o pai, seja a mãe, não sabem o que fazer com os filhos, né? Não sabem o que fazer com os filhos. Muitas vezes são adultos dominados por droga, por uma série de questões até de saúde, questões éticas, questões morais, e não cumprem essa função, porque uma das funções do adulto, né, Freud dizia, amar e trabalhar, né? Essas são as duas grandes, os dois grandes temas dos adultos, amar e trabalhar. Amar nesse sentido de vida social, de família, de filhos, de amizade, amar nesse sentido de conexão com o mundo, né? E com as pessoas, com as coisas e os adultos são responsáveis pelas crianças, né? E trabalhar, porque a gente conversou sobre isso domingo, né? A autonomia financeira, a sociedade precisa do trabalho dos adultos, né? Porque o trabalho infantil não é permitido e não deve ser mesmo, né? Muitos velhos não têm mais condições de trabalhar e já fizeram a sua parte, né? O trabalho, na verdade, a fase adulta é uma longa fase no ciclo de vida. É uma fase que demora aí 40, 50 anos, né? Se você pensar hoje, vamos pensar um adulto dos 20 aos 70 anos. Hoje, muitas pessoas trabalham dos 20 aos 70 anos, aos 80 anos, mas vamos dizer dos 20 aos 60 anos. São 40 anos, né? E as crianças precisam de adultos que amem e trabalhem e que ofereçam o melhor de si para o desenvolvimento delas, né? Muito bem. Esse é o dever do adulto, né? O dever do adulto é um dever constitucional, né? Você sabe disso. É verdade. É um dever do Estado e um dever da família. Exatamente. O Estado, a família, a sociedade, todas essas três instâncias precisam concorrer, né, para aperfeiçoar a educação das crianças, para proteger a criança, para que ela possa se desenvolver em plenitude, em condições as mais adequadas possíveis. E, professor, eu queria aproveitar que você tem tanto conhecimento, tanta experiência aqui, é uma pessoa realmente muito experimentada e com muita capacidade, para fazer um gancho com a conversa, com o debate feito entre a Érica aqui, o Glauber e todo mundo que estava participando da live interativa anterior. Porque o Glauber falou a respeito de ética e falou a respeito de moral. Sim. Nós podemos, né, talvez dar um passo adiante e incluir
nesse descrime, nessa diferenciação, o direito. Não é? Porque Perfeito. nós temos, né, ética, moral e direito. A Isso. cidadania, ela é do campo do direito. Quando nós pensamos o que é o que é cidadania? É um instituto do Do direito. Mas o que, direito. não é mesmo? E o que a cidadania faz? A cidadania, ela é a positivação no sentido de você trazer elementos que não estão regulados, determinados, para dentro da ordem jurídica. Você vai na Perfeito. sociedade, faz uma leitura da moral, né, professor? Faz um exame Perfeito. da ética e positiva regras, normas. Exatamente. E para mim, cidadania e direito tem, na ética e na moral, as duas grandes referências, né? Porque a moral tem a ver com costumes, com hábitos, com valores relativos a uma cultura, a um grupo, né? Tem a ver com aquilo que é considerado certo ou errado naquela comunidade, naquele tempo histórico, né? Porque a moral tem muito a ver com aquilo que, no momento atual, é considerado, né? Por exemplo, o Glauber, eu gostei muito dos exemplos que ele deu, né? Uma pessoa, por exemplo, transexual, ele tem, por exemplo, se é um transexual que assume o gênero feminino, ele tende, e ele é biologicamente falando masculino, ele tem direito de usar o banheiro feminino, porque ou seja, são direitos próprios do século XXI, né? Então, e ética tem muito a ver com comportamento, com atitudes, com valores, com princípios, né? Eu gosto dessa correspondência que ele fez entre ética e assunção de princípios norteadores da minha conduta, né? Tem coisas que a gente faz e você até pode fazer, a sociedade até permite, mas você não faz, é outra história, né? Não é porque não tem um leitor de velocidade que está lá fiscalizando se você está correndo mais do que 100 por hora, se você assume que isso é um valor social, que isso protege você e as pessoas, você não dirige a mais do que 100 por hora, não é mesmo? Então, na verdade, a ética é um regulador do comportamento, né? E o regulador ético, regulador no sentido de princípios, de atitudes, de valores, né? E por isso que tem muito a ver com cidadania. Vocês souberam escolher pessoas e temas que, de fato, são nucleares para o conceito de cidadania. Não dá para você ser cidadão se você não tiver atitudes éticas na sociedade da qual você faz parte, no mundo do qual você faz parte, né? É verdade, gente. Olha, o professor Lino está aqui, né? Corroborando o que o professor Glauber já explicou com muita propriedade aqui, essa distinção entre ética e moral. Interessantemente, quando a gente pensa em ética, um nome que vem à nossa cabeça de imediato, assim, ó, é o nome do Kant, né? É Immanuel verdade. Kant, né? Que é um filósofo alemão. Gente, o Kant falou uma coisa bem interessante, né? Olha só, na verdade, a ética, né, na visão de Kant, são regras de conduta que podem ser depreendidas da própria razão. Perfeito. Né? E ele formulou os imperativos categóricos, que basicamente são o seguinte: olha, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não admito que seja feita comigo. Por exemplo, como que eu vou escravizar uma pessoa se eu não admitiria de forma alguma a condição de escravo? Não é Perfeito. mesmo? Como Perfeito. que eu vou bater na minha esposa, né? Se eu fosse mulher, eu não admitiria de forma alguma que ela
batesse, ou o cônjuge batesse em mim. Então, basicamente isso. Eu não posso fazer com outro aquilo que eu não admito que seja feito comigo. Isso é, veja, dados da própria razão, é lógica. A ética é uma questão de lógica do comportamento e lógica dos valores, não é mesmo, professor? Sem dúvida. E já que você falou em Kant, e na verdade a ética ela é um conceito iluminador, iluminador no sentido de que ela nos torna, né? Quem tem uma conduta ética tem um comportamento melhor em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas, em relação ao mundo, né? O Glauber falou muito do aspecto coletivo da ética. De fato, né? Não dá, se eu sou ético em relação a mim, mas não ético em relação às outras pessoas e às coisas do mundo, isso é uma contradição insuportável, né? E para Kant, então, a ética, na verdade, ela é um conceito iluminador porque ela se apoia, né, em princípios, né, que aperfeiçoam a conduta do ser humano, né, o lugar dele no mundo, a relação dele com as outras pessoas. E naquela época, isso significava um avanço muito grande, né? Tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista das relações entre as pessoas, né? Nós tínhamos ainda a escravidão, né? Isso que você falou as mulheres como submissas, né? Isso demorou muito para terminar. Você sabe, até pouco tempo as mulheres não podiam votar, né? A gente então, é iluminador, né? O Kant, ele mostrou, né? Ele provou, né? No sentido lógico mesmo do termo, racional do termo, né? Por que a ética é um princípio que regula o melhor para as pessoas e as coisas do mundo, né? É isso que a gente está buscando, né? E a escola, né, é um bom lugar para se praticar essas coisas, né? Até porque, como nela acontecem muitas coisas, porque é a tua história, né? O Edivaldo, eu gosto dessa ideia da gente, né, voltando ao conceito de competência, né? Porque uma coisa é você expressar competência. Outra coisa é você desenvolver competência. O processo de desenvolvimento de competências, ele permite equívocos, erros, acertos, aperfeiçoamentos, discussões. Ele é generoso, vamos dizer assim, com a pessoa que está se desenvolvendo de forma competente em algum assunto, porque na expressão você tem 0 ou 1, vamos dizer assim. Então, é a tua história. O Glauber foi competente na conversa com a Érica. Sim. Bom, ele falou na conversa com ela dos quantos anos da longa experiência das rodas de conversa, né? De toda a convivência que ele tem no sistema jurídico, graças ao qual ele pode hoje falar de uma forma tranquila, de uma forma conceituada, de uma forma competente, né? Aquilo que ele nos falou na sua linda aula. Entende? Então, muito. E a escola, ela busca, ela promove, ela mobiliza o desenvolvimento de competências, né? Competências significa o melhor que você pode fazer em certo contexto em favor daquilo que é objeto de consideração, objeto de análise, objeto de expressão,
né? Por exemplo, essa diferença entre competência e habilidade. Por exemplo, às vezes a gente é muito habilidoso, mas naquele dia, por muitas e muitas razões, você não foi competente. Imagina, por exemplo, um jogador, né? Tem jogador que é extremamente habilidoso. Ele faz com bola, ele é um artista com a bola nos pés, por exemplo, ou no corpo. Ele é habilidoso, ele dá show. Mas isso não significa que naquele jogo, naquele dia, naquele contexto, naquela situação, ele pôde expressar essas habilidades futebolísticas que ele tem tão bem desenvolvidas do melhor possível. Ou seja, ele é muito habilidoso. Naquele dia, ele não foi competente. Por isso que a habilidade é sinônimo de competência, mas competência não é sinônimo de habilidade, porque eu posso ser habilidoso, mas naquele dia eu estou doente, estou cansado, estou chateado, estou preocupado com alguma coisa, eu não ofereço o melhor de mim, por mais, até mesmo que eu queira, né? É muito interessante isso, quer dizer, por isso que a competência é algo que você expressa em ato, tal como a ética, né? A ética, a moral pode ser um discurso. A moral, muitas vezes, ela está escrita em leis. A ética é um princípio que ordena um comportamento diante de uma situação. Ela norteia um comportamento. Ela ela não é só um texto que está escrito dizendo você deve, em tal situação, fazer isto ou fazer aquilo, etc. Não. Aquilo tem que... Por isso que a ética são valores e atitudes e hábitos sociais encarnados num comportamento que se expressa eticamente. É isso que as crianças precisam, com calma, com generosidade, né? Com acertos e erros, com roda de conversa, literatura, arte, discussões, leitura de textos, não é? Conversa, exemplos positivos e exemplos negativos, né? Nesse conjunto de experiências, ela vai podendo, pouco a pouco, né, ter isso como a ética, como norteador da sua conduta de cidadãos, né, de cidadania, de uma pessoa que oferece o melhor de si para si mesmo, para a sociedade, para as coisas do mundo, para os outros. Não é uma maravilha isso? Ah, com certeza. Nós estamos aqui, pessoal, com o professor Lino de Macedo, minicurso Direitos de Aprendizagem, na 17ª Semana Rede Pedagógica. Quem não se inscreveu ainda, é só ir em www.redepedagogica.com.br. E nós vamos aqui esmiuçar com o professor essa noção de competência na BNCC. Vai ser bem bacana para entender o que seja cidadania, né? Nós dizíamos aqui que o Kant, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não admito que se faça comigo. Perfeito. E fala uma outra coisa, a segunda formulação, né? Olha, eu não posso instrumentalizar o outro. Eu não posso fazer do outro uma escada. Eu não posso fazer do outro um meio para os meus fins. De novo, aqui um exemplo. Eu vou escravizar uma pessoa e falo, você vai agora plantar cana-de-açúcar. Isso é bem interessante, pessoal, porque a nossa história foi construída assim, e ainda hoje é construída assim, você transformando as pessoas, né, professor, em meios para os seus fins. Interessantemente, na Convenção da Organização Internacional do Trabalho,
de 1919, tem, né, a primeira diretriz é a seguinte: eu não posso fazer do trabalho uma mercadoria. Por isso até que veio aqui, professor Lino, o Miguel Arroio, e Sim. muito incrédulo com a educação sendo instrumento para preparar as pessoas, as crianças, os adolescentes e os jovens para o mercado de trabalho. Né? Você vai trazer no conceito de competência, né, esse desiderato aí da É. educação de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Mas por quê? Qual é o motivo da desconfiança do professor Miguel Arroio? Olha, no mercado de trabalho, você vai ser instrumentalizado. Você vai virar o meio dos fins de alguém. E para resolver isso, como é que você consegue controlar isso? Pelo menos não deixar a coisa, né, tornar-se muito abusiva. Ética, cidadania, luta por direitos, não é mesmo, professor? Sem E tem que ter dúvida. competência, não é mesmo? Exatamente. Agora, o problema que eu vejo, né, é que aí vem o conceito de trabalho, porque, de fato, né, o trabalho, na verdade, olha que interessante, né? O trabalho, sendo uma ocupação do adulto, que lhe dá sentido de vida, lhe dá gosto pela vida, ele, na verdade, o trabalho não é exploração do homem pelo homem, ou exploração, agora a exploração da máquina, do homem pela máquina, também tem isso, né? O trabalho virou isso, mas, na verdade, o trabalho, nesse sentido generoso, amplo, o trabalho significa você se ocupar com aquilo que faz bem para a sua vida, com aquilo que dá sentido para a sua vida. Né? Veja, tudo, porque trabalho ele é sinônimo de ação, de uma ação que tem um objetivo, né? Que tem uma função executiva, no sentido até das neurociências, ou seja, que tem um objetivo, que tem uma meta, que tem um trajeto, que tem um percurso, que realiza um projeto. Então, nesse sentido, veja, tomar banho é um trabalho. É um trabalho graças ao qual você higieniza o seu corpo. Né? Agora, de fato, porque se você prefere, porque é a tua história, né? Na nossa a escola, antigamente, pelo menos no século passado, e ainda hoje, né? A educação básica, ela prepara para a escola seguinte. E a escola seguinte, talvez eu estou conjecturando, o professor Arroio tenha falado nesse sentido, e nesse sentido eu concordaria totalmente com ele. Veja, de fato, se a educação básica tem como função primordial não preparar para uma vida que segue, para uma cidadania plena, etc., etc., mas preparar para a escola seguinte, considerando que a escola seguinte... Porque o que significa curso superior? Qual a diferença entre curso superior e educação básica? A educação básica é para todos, por isso que ela é básica. Todos têm direito à educação básica. O curso superior e os cursos seguintes de especialização, etc., eles são pensados não para as pessoas, mas para as profissões, para o mundo do trabalho. Ou seja, há profissões que têm uma complexidade, têm uma exigência, têm um grau de especialização que a melhor educação básica do mundo não prepara para ela. Então, se você quer ser um médico, você precisa fazer faculdade, e não basta fazer faculdade, você tem que fazer cursos e mais cursos de especialização. Então, nesse sentido, o curso superior,
ele é pensado para profissões cuja complexidade exige uma formação de nível superior. Agora, tem muitas e muitas ocupações e a educação básica, ela é suficiente. E uma vida ética é suficiente para você se ocupar das coisas sem precisar fazer faculdade, né? E no Brasil, apenas 20%, 25% das pessoas fazem faculdade. Então, eu não sei em que sentido que ele criticou a ideia de trabalho. Professor Lino, o professor Miguel Arroio, né? Ele realmente tem uma visão bastante crítica com relação à instrumentalização da educação e falou aqui sobre a importância de se acentuar a resistência, né, de proteção das vidas que são, na verdade, oprimidas por uma realidade de injustiças, né, de pessoas que estão no limbo. Totalmente de acordo com ele, perfeito. Né? Professor Lino, e a última formulação, né, ética do imperativo categórico do Kant é o seguinte: se conduza como se o seu comportamento virasse regras de conduta. Olha que interessante isso, né? Claro, perfeito. É viver de certa forma que o meu comportamento poderia ser universalizável como regras, que eu pudesse ser, por meio do meu comportamento, da minha prática, um exemplo de bem viver. Olha que interessante, não é, professor? Maravilha. E, de fato, você vê, olha, aí você junta, né, o individual com o universal, né? Porque, de fato, se o meu comportamento, se a minha conduta, do ponto de vista ético, tiver uma base tal que ela sirva, seja boa, seja aplicável para qualquer um, então tá perfeito, né? Tá perfeito nesse sentido de que o individual e o universal estão conectados por um princípio de que aquilo que eu faço, né? Se qualquer um fizer aquilo, está bem feito. Ou seja, está bem feito nesse sentido de que não maltrata, não desrespeita, não desqualifica, etc, etc. Infelizmente, como você sabe, né, Edivaldo, nem tudo aquilo que a gente faz, a gente gosta que o outro faça, porque, enfim, não é aplicável, né? E Kant faz falta. E você sabe que nós estamos uma das características do século XXI é a crítica ao iluminismo, né? No sentido de que o relativismo cultural, a ideia do relativismo cultural, se cada lugar tem os seus costumes, tem os seus jeitos, tem o seu modo de pensar, o seu modo de fazer, etc, etc. O relativismo, se você se você relativiza demais, os princípios universais perdem o sentido, porque se tudo é relativo, eu não tenho mais absoluto. E uma das características do século XXI é o relativismo. Até graças às mídias que mostraram que tal história, naquele lugar tal coisa pode, tá naquele lugar. Né? Que, de novo, voltando ao professor Glauber, né? É uma confusão que a gente faz entre moral e ética. É verdade. É uma indiferenciação, porque, de fato, se você faz uma indiferenciação entre moral e ética, você acaba no relativismo mesmo. E se tudo é relativo, os universais, os princípios universais de Kant não tem base, não tem por que serem valorizados. É verdade. Como foram valorizados.
eu até incomodei um pouco o professor Miguel Arroio, porque eu mostrei para ele esse livro aqui, sabe, professor Lino? Olha, segundo Tratado sobre o Governo, que é do pai do liberalismo, né? Que é Sim, o John Locke. Mas o sim. John Locke tem uma coisa interessante, nem comentei com o professor Miguel, mas tem uma coisa interessante que ele fala o seguinte, olha, nem precisaria de ter regras, direito, nem nada. Se não houvesse no mundo dois tipos de pessoas, os trapaceiros e os briguentos. Olha que interessante que está nesse livro. Ele fala, gente, olha, nós poderíamos viver numa ordem que todo mundo deduzisse essa justiça ética que está contida nos imperativos categóricos do Kant, e ninguém ia violar o direito fundamental de ninguém. Todo mundo ia viver de acordo com essas regras universais que podem ser deduzidas da própria razão. Mas só que tem um problema. No meio das pessoas existem lá os trapaceiros E os e existem briguentos. também os briguentos. Ou Então, seja, tarefa impossível, né? Essa tarefa de você só se... Agora, por isso que é muito interessante isso que você está falando, Edivaldo, porque veja, olha aqui, ó, se eu não posso, veja, porque existe uma solução. Eu mato todos os trapaceiros e os briguentos. Eu elimino pela raiz. Esse mundo, porque o que é pior? Conviver com briguentos e trapaceiros ou excluí-los como se nós, em nenhum momento da nossa vida, nós ou nosso parente, o nosso filho, nosso amigo, etc., não tivéssemos momentos de trapaça ou de briga ou de discordância, etc. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Excluir os briguentos e os trapaceiros é a pior solução, é uma solução autoritária, não é mesmo? O problema é como é que você convive, como você educa, como você diminui o número de briguentos e trapaceiros, como é que você não se mira nem o exemplo deles e se torna um igual, né? Por isso que eu acho que a cidadania combina com a ideia de educação, né? Educar-se para uma cidadania, porque de fato, né, cidadania não combina com briga e trapaça, né? Não combina, não rima, é não rima. interessante, professor, porque às vezes, né, conforme for... Vamos pensar aqui na visão do professor Miguel Arroio. Na visão do professor Miguel Arroio, os briguentos e os trapaceiros estão no poder. Basicamente seria isso. Ó. Quem está controlando, né, o sistema aí é um sistema que é manipulado e que é É, conduzido no sistema universal, né, por briguentos e trapaceiros. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos educar as pessoas e alertar e conscientizar as pessoas para se levantarem e fazerem a deposição perfeito. dos briguentos e dos trapaceiros. Professor, sobre a questão da moral, é interessante como é que o direito vê a moral. Porque nesses países aqui, como o país do John Locke, que é a Inglaterra, né, os Estados Sim, Unidos, existe uma coisa muito interessante, professor, que você que conhece bem inglês sabe isso muito bem, que é o seguinte, aqui no Brasil, a gente fala senso comum, não é? Ah, sim, sim. o senso comum é um conhecimento de pouco valor. É um conhecimento que não é validado cientificamente por critérios técnicos. Não é? São ideias que podem estar completamente equivocadas. Não é? Agora, em inglês, common sense é quase que o oposto disso. Que seria o Exatamente. seguinte, né? Aquela sabedoria que vai sedimentando do povo bom. As pessoas boas vão vivendo, vão enriquecendo a sua própria cultura moral. Então, Perfeito. não o Muito bem direito observado. o direito é bem residual. Por quê? Porque a moral, ela já regula quase tudo. Então, o Estado tem que fazer poucas intervenções
retificadoras, porque a sociedade ela vai dando conta dos seus trapaceiros, para eles não se multiplicarem, né? E dos seus briguentos, né, professor? Isso. E nesse sentido, olha, você sabe que eu esqueci o nome dela agora. Uma mulher, ela se chama, acho que é, eu esqueci o nome dela. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia defendendo um conceito que tem a ver exatamente com isso que você está falando, que é o conceito do commons. Commons, de senso comum, né? Veja você, o que para ela o conhecimento é um commons, tal como o ar, a água. Veja você, commons é aquele que é comum, comungável, aquilo que é necessário para você, para mim, para todos. Por exemplo, o ar que a gente respira é um commons, no sentido de que a água é um commons e o conhecimento também é um commons, porque, por exemplo, o seu conhecimento não tira o meu conhecimento. Não é que para você ter conhecimento você tem que tirar de mim, porque numa ideia de propriedade, vamos dizer assim, se o carro é seu, ele não pode ser meu, a não ser que a gente seja sócio, mas já o conhecimento, por exemplo, é um commons. Então, commons é aquilo que é compartilhável, aquilo que vale para mim, porque vale para todos. Esse que é muito interessante que você tem toda a razão. Infelizmente, no Brasil, o comum ficou uma coisa banalizada, no sentido de algo que é diferente do sofisticado, né? E quando o conceito de commons isso vale para todos. A água, o oceano, o oxigênio, o conhecimento, tudo isso são commons, né? A ética é um commons, ou seja, né? Porque se você não basta você se comportar eticamente, se eu sou antiético, isso prejudica o outro, isso prejudica a mim mesmo. Quer dizer, o commons é aquilo que é bom para todos, né? E o senso comum, na verdade, é uma construção sócio-histórica, né? Corrigida, depurada, filtrada pela experiência humana, né? E que vai, né? Feito o filtro de café mesmo, que o que sai embaixo foi o melhor que se pôde, até aquele momento histórico, né? Construir a respeito de um comportamento, de uma decisão, de um jeito de ser, etc, etc. Né? Então, eu gosto dessa ideia dos ingleses do senso comum, do common sense. E é bem interessante, professor, como você está dizendo, é o commons, né, que é inerente à ideia de comunidade. Na comunidade, tudo Isso, é comum, perfeito. né? Eu estou preocupado com o bem do outro. Olha Kant aqui. Eu estou preocupado com o bem-estar do outro, com o desenvolvimento da comunidade. Eu não estou competindo. Olha a Montessori, né, citada também pelo Miguel Arroyo. Eu não estou competindo com o meu vizinho. Eu sei que é possível. Isso que é interessante, né? Até o Glauber mencionou isso, né? E isso é bem corrente, que nós devemos buscar, dentro de um sistema, né, ético, de sobrepor o individual pelo coletivo. Mas, interessantemente, um autor que é o Hegel, ele vai dizer o seguinte: olha, existe uma chave, um algoritmo que torna possível você maximizar, ao mesmo tempo, o bem comum e a liberdade, o bem-estar individual. Perfeito. Não existe uma é verdade. ética assim? Para mim, ética tem essa beleza, né? Essa bondade, né? Quer dizer, quem age eticamente, ele
por isso que eu acho que é um commons mesmo, né? Ele está fazendo algo que é bom para si e bom para todos os outros. Muito Né? interessante, viu, professor? Agora, Essa questão. e isso é um organizador da cidadania, né? Porque o conceito de cidadania, né, é como é que você vai fazendo esses acertos, né, dos comportamentos humanos que escapam, seja da moral, seja da ética, né, seja do âmbito do direito, né? E o Glauber também comentou a ideia do dever, né? Porque, de fato, né, aquilo que é direito da criança, por exemplo, é dever da família, é dever do Estado. É verdade. Professor, para entrar diretamente aqui na questão da competência e fechar essa questão da distinção entre ética, moral, né, e o Sim, direito, só recapitulando, né, pessoal? A ética seria deduzível da própria razão, normas, regras universais de conduta, princípios universais para organizar a conduta. A moral, na verdade, essas normas positivadas, sedimentadas ao longo do tempo. Olha que interessante. Na época da escravidão no Brasil, era conforme a moral escravizar as pessoas. sim, A moral vai é, mudando. A ética é imutável. É uma justiça intangível. Mas a moral vai mudando. Eu tenho em é, certos países hoje, a moral é você oprimir as mulheres. é verdade. A moral é não ter gente, é ter gente intocável. Não posso tocar nessa pessoa porque ela é suja, né? Então a moral, ela é corrompível. A ética não é corrompível. E o direito é o quê? O direito é o contrato social. É Você o contrato social Não perfeito. é isso? Politicamente, você vai gerar lá um ordenamento jurídico, um contrato social, isso é o direito. A cidadania Perfeito. é um direito. Não é perfeito. A cidadania não condiz com a ética. Se eu ficar frouxo, a cidadania vai se tornar exclusiva. Essa que é a preocupação do Miguel Arroio. Você está validando como se fosse algo perfeito, algo que não é. Uma cidadania que supervaloriza o homem, o branco, né? Perfeito. Supervaloriza o rico, a pessoa que mora nos grandes centros, os centros mais ricos, né? Os melhores bairros. Então, a cidadania, ela precisa ser objeto de luta e de construção. Aí, professor, eu quero puxar, então, te perguntar sobre a questão da competência, Sim, porque você diz no seu artigo e também na aula, né? Você cita o conceito de competência da BNCC, sim, que é o quê? perfeito. Competência seria, né, a habilidade para lidar com demandas complexas em três setores, né, em três dimensões. Na Sim, vida cotidiana, né, isso. para o pleno exercício da cidadania e no mercado de trabalho. Então, demandas complexas, olha só, na vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e no mercado de trabalho. Você pode, então, professor, dizer como é que nós podemos extrair o máximo desse conceito? Claro, veja, olha, então, porque a ideia da BNCC é que a função da educação básica é preparar para uma vida que segue. E, e o que quer dizer isso, vida que segue? Né? A educação básica termina com um aluno 17 anos, 18 anos no máximo, 17 anos. E, infelizmente, boa parte dos jovens abandonam o ensino médio e não concluem a sua educação básica. Infelizmente, você sabe que a exclusão, né, o abandono, por muitas razões, inclusive pelo trabalho, por necessidades de trabalhar, de ajudar os pais, etc. Muitas moças ficam grávidas e têm que cuidar do filho, etc. Eles abandonam o ensino médio. Mas, enfim, a educação básica vai até os 17 anos. E a vida segue. Bom, e quais são as
essas três coisas que você citou são três expressões de autonomia. Por quê? Como a gente já comentou, o que se espera do adulto, né? Que ele trabalhe nesse sentido de o trabalho, ele não é ele pode ser, mas ele não deve ser uma exploração do adulto. O trabalho é a atividade do adulto. Os adultos trabalham. Trabalham no quê? Ué, os adultos cuidam de casa, fazem comida, cuidam dos filhos, os adultos fazem os adultos caçam, pensando nos indígenas, por exemplo, eles plantam roça, os adultos, na verdade, os adultos cuidam de si mesmos, dos velhos, das crianças, dos jovens e dos doentes. Eles cuidam nesse sentido daquilo que essas pessoas não podem fazer por si mesma. Então, a vida que segue pede um adulto, ou seja, uma pessoa com mais de 18 anos, que tenha autonomia para se ocupar de realizar tarefas que são necessárias socialmente. Elas têm, né? Elas têm uma vida social. Elas são membros de uma sociedade. Elas vivem numa cidade. Elas têm que seguir regras. Elas têm deveres de cidadania, né? Elas têm deveres de cidadania, né? Elas têm compromissos de cidadania, né? E a vida cotidiana, né? Que se a gente veja, a gente só quando a gente fica velho, doente, ou quando observa uma criança pequena, para a gente tomar consciência da complexidade da vida cotidiana, né? Porque a gente não, as tarefas do cotidiano são complexas. Dormir, né? Tanto assim que você vê, um dos problemas do século XXI é que as pessoas não estão dando conta, não estão considerando, não estão alimentando a sua vida cotidiana. Não dormem direito, trabalham exageradamente, comem muito, bebem muito, não praticam esportes, não fazem, não têm prevenção de saúde, não tomam vacinas, não vão regularmente. Ou seja, a vida cotidiana, né? Dormir, tomar banho, comer, se relacionar com as pessoas, etc., etc., é complexo. Então, a escola prepara para uma autonomia em relação à vida cotidiana. Trabalho, porque o trabalho, na verdade, ele é uma exclusividade na nossa sociedade do adulto, né? Quem trabalha quem tem permissão para trabalhar na nossa sociedade são os adultos. As crianças estudam, os velhos e aposentados, eles já trabalharam e, portanto, estão dispensados porque já cumpriram esse dever social. Agora, existe aquele comentário do professor Arroyo que ele tem toda a razão, infelizmente, né? É dizer que o trabalho ele é uma expectativa social em relação aos adultos não significa que ele seja algo instrumentalizado, que ele seja um meio para outros fins, né? Que não significa autorizar a exploração de uma pessoa explorando outras. Infelizmente,
Isso existe, e existe exageradamente, né? A desigualdade social está aí para mostrar, né? O abuso está aí para mostrar, porque, de novo, voltando para o John Locke, né? Como é que... Porque se você não se matar briguentos, trapaceiros e etc, 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 fosse a solução, a gente estaria no melhor do mundo. Só que essa solução já foi experimentada muitas vezes, né? E ela não é uma boa solução, ela não funciona, ela não dá conta do problema. Então, por isso é que cidadania tem a ver com a convivência com essas contradições. Porque você sabe, quem fala em valor, por exemplo, né? Competência tem a ver com valor. Aprendizagem tem a ver com valor. Né? Ué, aprender a ser bandido é complicado. A escola do crime é muito sofisticada. Você fazer coisas e não ser preso, e atirar de forma a acertar no alvo, é sofisticado isso. Eu, por exemplo, tiraria 0 nessa escola. Eu seria reprovado nessa escola com muito prazer, inclusive. Mas então, como é que você exerce plenamente a cidadania? Porque eu estou falando de uma cidadania que não é plena. O briguento é um cidadão que não é um cidadão pleno. O trapaceiro é um cidadão, só que ele não é pleno. E o mundo do trabalho é a tal história, né? O que faz o adulto, né? Voltando para o Freud, ele ama e trabalha. Ele ama as pessoas, os filhos, as coisas do mundo, ama a si mesmo, ama o seu próximo, ele ama e ele trabalha. Trabalha no sentido de se ocupar, né? Seja pela arte, seja por qualquer... Né? Nós estamos trabalhando, por exemplo, aqui a gente está conversando, mas nós estamos trabalhando. Quem está participando da nossa conversa está trabalhando também, nesse sentido de se ocupando ativamente com algo que, em princípio, tem valor positivo, tem valor construtivo. Professor, eu estou até aqui rindo. Vocês ficam ali nos comentários aqui das pessoas que vão comentando, né? Sim. A gente tem muitas comentários engraçados, tem de tudo aqui, né? Mas aí alguém comentou o seguinte: e os trapaceiros e os briguentos proliferam. Estão proliferando. Professor, é o seguinte, olha só. Pior que ele tem razão, viu? Infelizmente. É uma sociedade, veja, é a tal história, a famosa lei do Gerson, né? É uma sociedade em que levar vantagem é um objetivo para muitas pessoas, né? Eu trabalho menos e ganho mais. Em vez de eu trabalhar, eu ponho outras pessoas para trabalhar no meu lugar, pago pouco para elas e ganho muito. Muitas pessoas fazem isso. É verdade, professor. E uma explicação econômica para isso, por que que os trapaceiros e os briguentos estão proliferando? Explicação econômica, porque há incentivos para isso, né? O sistema está incentivando Sim. A proliferação de briguentos e trapaceiros. E, às vezes, o sistema está inibindo a formação de cidadãos de valor. Não é, professor? Sim, é verdade. Olha, você sabe, por exemplo, a maioria da população brasileira trabalha honestamente, é correta, paga os impostos, é correta nas suas... Tem um comportamento ético e ganha o não suficiente para ter uma vida boa.
mal e mal tem dinheiro para pagar o aluguel da casa, para comer, etc. É muito interessante, assim. Sabe, por isso que eu acho que é muito interessante. Existe a palavra moralismo, mas não existe a palavra eticismo. Você já pensou, voltando para a ética e moral, né? Não se trata de ser moralista, se trata da como é que a gente convive com essas contradições e como é que a gente convive, não no sentido de aceitar e se submeter, mas de conviver, saber que elas existem, combater, criticar, discutir, não praticar, de preferência, ou se praticar, corrigir essa prática, porque essa prática não vale a pena. Exatamente. Nós precisamos, pessoal, né? Como está dizendo aqui o professor Lino de Macedo, nós precisamos nos levantar e nós precisamos agir. Isso. Ontem, a Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, falou aqui da mandala que tem lá no Instituto, né? Que basicamente seria o ler, mas o letramento, assim, muito mais sofisticado, compreender essas sutilezas. Eu até acho que quando a BNCC, a professora, vai definir competência, ela fala em demandas complexas, né? Mas também as coisas simples também precisam ser tratadas, porque muitas Claro. vezes o simples ali é que não é notado, essas sutilezas, né? Então, Sim. o letramento, o escrever no sentido de produzir, não só escrever um texto, mas produzir coisas, não é? Perfeito. E o participar. O participar aí, se a gente for pensar com os gregos, é esse agir. Não vou ficar parado. Já que é assim mesmo, né? Ó, você tem duas reações que eu acho que são erradas. Primeiro é você ficar inerte. E depois é você partir para a violência, né? Isso. Porque no começo da Revolução Industrial, percebendo que aquela situação, que aquelas máquinas, né, iam ser um problema, como é hoje a questão da inteligência artificial. Perfeito. Né? Outro dia o William Musk falou, daqui a pouco, né, nosso trabalho não vai precisar ser necessário mais. A inteligência artificial vai fazer tudo, ou seja, seremos um bando de desempregados. Mas o que as pessoas fizeram lá atrás na Revolução Industrial? Começaram a descer o porrete nas máquinas, né? Vou quebrar tudo, né? Então, assim, a solução, gente, como diz a minha sogra, a saída é pela porta. A Maria Radespiel, a mãe da Érica, né? Então, assim, desenvolver a cidadania. Aqui nesse livro, professor, na verdade, o Weber, né? Max Weber, que escreveu aqui, A Ética Protestante, está invertido, está meio ruim aqui, e o Espírito do Capitalismo. Ética, olha só, ética fundamental para a construção da ordem pública, né? E o próprio Hegel, ele falou, olha, tudo bem, capitalismo, mercado, não tem problema. Só que é preciso ter uma regulação ética. Sem a honestidade, isso é o Hegel que fala, o capitalismo vira um sistema realmente das piores, né? Das piores opressões que você pode imaginar. Agora, o Edivaldo, você falou de inteligência artificial. Você sabe que eu queria relacionar isso com o trapaceiro. Você sabe que hoje em escolas de matemática e de engenharia, muitas vezes, a tarefa do aluno, a prova do aluno, é funcionar como hacker, né? Porque o hacker, o que é o hacker, né? É a pessoa que consegue trair, que consegue perturbar, consegue trapacear um algoritmo porque ele tem alguma imperfeição. Então, o hacker, ele é um trapaceiro que se aproveita de uma falha do sistema para tirar proveito disso. Seja bagunçando, seja em benefício próprio e tal. Quer dizer, mas o que o sistema faz? Ele aprende com o hacker. Então, o hacker,
se beneficiou. Então, o que o sistema faz? Ele melhora o algoritmo, ele corrige o algoritmo, ele troca de algoritmo, ele arranja um jeito de... O trapaceiro, por esse lado, você vai ter que inventar outro jeito, porque por esse jeito eu não te deixo você trapacear mais. Então, quer dizer, é muito interessante. Nesse sentido, olha a função social do trapaceiro. Ele mostra, fazendo uma trapaça, que algo precisa ser corrigido, que algo é inconsistente, que algo pode ser negado, que algo pode ser desfeito, etc. Então, nesse sentido, não estou defendendo o trapaceiro, não. A gente precisa aprender com ele, evitando aquilo que ele produz, sabe? Isso acho que é um bom jeito da gente evitar o trapaceiro. Não sei se eu estou sendo claro no jeito de falar. Isso está até no Evangelho, viu, Lino? No Evangelho, ter essa dica aí para observar o comportamento do ímpio, porque muitas vezes os ímpios são mais espertos e inteligentes do que a gente, né? Então... eu não sabia. Não observar para imitar, mas assim, não ser também ingênuo, né, gente? Você falou isso na videoaula, professor, né? Que o Freud, né, fala que as crianças perderam a inocência no sentido de você não pensar a criança como objeto, como bichinho, né? A criança é um ser pensante. Claro, ela tem sensibilidade, ela observa, ela faz perguntas, né? Ela formula hipóteses, né? Sobre a sexualidade, por exemplo. As crianças têm curiosidade sobre a vida sexual, os órgãos sexuais, a função deles. Você sabe que tem criança que pensa assim: meus pais só transaram 2 vezes. Se eles têm 2 filhos, eles transaram 2 vezes, porque para eles, né, a função sexual, quer dizer, é para produzir filho. Então, se tem 2 filhos, eles transaram 2 vezes. Não tem essa coisa da relação sexual como um jeito adulto de satisfação, etc., né? Pessoal ou conjugal, ou o que seja. Ou seja, elas não são, elas fazem perguntas, elas observam, né? Ela vê os adultos fazendo coisas, por que elas não podem fazer também? Elas, enfim, elas são curiosas, elas são inteligentes também, né? E aí vem o Piaget, né? Mostrando que elas são inteligentes, né? Elas fazem perguntas e aprendem sobre as coisas do mundo, né? É verdade. E por isso que a cidadania é o fim dessa inocência social, né? Dessa ignorância social que nos torna brutos, trapaceiros, briguentos, né? Egoístas, pessoas que esquecem que a gente depende uns dos outros, depende da natureza, enfim, que as coisas são interdependentes, na verdade, né? São coletivas. É verdade. Pessoal, o professor Lino gravou 4 videoaulas. Nós dividimos as 5 videoaulas, nós dividimos em 5 a exposição que ele fez de 6 temas muitíssimos interessantes, né? Então, muitíssimo interessantes. Então, vocês precisam, né, conferir cada uma dessas videoaulas. Eu já vi umas 5 vezes. Já. É mesmo? Várias vezes, eu gostei demais. É um prazer ouvir o professor Lino, como vocês já viram, né? Já experimentaram também de outras ocasiões. Professor, quero para te liberar, mas você pode falar o que você quiser. Sim. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, claro. Tá, professor? Claro. Porque eu acho que, na verdade, com o John Locke, sabe? O nosso problema hoje, né, são os briguentos, os trapaceiros. Eu colocaria uma terceira categoria, professor.
já está inspirado na sua aula, que são os inocentes. É verdade. Os inocentes são um problema, gente. Sabe por quê? Porque o trapaceiro e também o briguento, né? Eles manipulam os inocentes, né? Sim, E fazem um estrago, né? O estrago que eu acho, professor, isso. que está sendo feito hoje na sociedade brasileira e até mundial, é por conta disso, né? Os inocentes, né? Ah, vou ficar lá na minha, vou ficar quieto, vou ficar sem ação. O alerta do professor Miguel Arroio foi contra isso. Aí o que acontece? Aí o trapaceiro e o briguento vão graçar. Eles vão tomar o controle. E o estrago que se faz, que o briguento faz, que o trapaceiro faz, isso até parece parábola. Né? Quando você sai para os políticos, olha, aquele ali é o briguento. Ah, e aquele outro ali é o trapaceiro. Até parece parábola. Mas por que acontece isso? Porque tem muito inocente. Muito É, inocente. você tem toda a razão. E enquanto você falava, Edivaldo, porque inocência tem, tem no mínimo dois outros significados, ambos perigosos. Ela tem a ver com ingenuidade e ignorância. E a pessoa ingênua, sobretudo, a gente está falando em termos de adulto, né? Porque as crianças, elas estão, por isso que elas são muito vítimas de adultos antiéticos, adultos imorais, adultos abusivos. Por isso que elas são frágeis, né? Porque o ingênuo, o inocente e o ignorante, ele é uma presa fácil. Por isso que a educação é libertadora, né? Por isso, porque a educação é a forma que é a melhor forma que nós conseguimos socialmente de melhorar ou tirar nos limites das possibilidades a inocência, a ingenuidade, né? E a ignorância que nos constitui. Porque toda vez que você age de uma forma ignorante, inocente ou ingênua, se você tiver um trapaceiro, um antiético, um briguento, um aproveitador perto, essa pessoa vai fazer mal para você. Vai se aproveitar de você. Por isso que a educação ela é transformadora, né? Por isso que a educação é uma arma política das mais poderosas, porque a educação, só a educação, né, nos tira da ingenuidade, da inocência, né, da ignorância e nos qualifica para uma vida com racionalidade, com objetividade, com iluminada, né? Vamos dizer assim, como com uma vida iluminada, né? Que, que nos ajuda, né? A não sermos... Porque as pessoas são muito exploradas, né? Por esse tipo de gente que, infelizmente, como o nosso colega aí mencionou bem, tem bastante no mundo, viu? Infelizmente. É Enfim. verdade. Então, gente, olha só, estamos aqui encerrando aqui com o professor Lino. Excelente, né? Acabar de comentar aqui, excelente live. Todo mundo comentando isso, professor. Parabéns, né? Obrigado. Gente, olha Obrigado. só, então a equação, então, acho que então é essa, tá? Nós fizemos aqui, então, modelamos aqui o problema, professor. Sim. Então é o seguinte, olha, os trapaceiros e briguentos estão, né, proliferando, estão graçando, se proliferando, como disse aí a colega, não é? Porque existem muitos inocentes, não é? Muito inocente por aí e tal. E existe muito inocente porque a educação não está cumprindo o seu papel. A gente pode fazer, professor, Sim, sim, essa, né? é verdade.
E a educação, na verdade, ela é eu diria, o melhor recurso para nos tirar dessa condição, porque essa condição ela não é boa, né? A pessoa é vítima, né? Ela é frágil, né? Ela é muito é muito é vulnerável, na verdade, a esse tipo de pessoa que infelizmente existe em grande número, né? É um pouco deprimente terminar desse jeito, mas é verdade. Por isso, então, viva a educação, né? Viva a educação. E viva a cidadania plena, né? Isso aí, professor. Eu te agradeço E eu muito. Todo mundo aí. agradeço. Um beijo para vocês aí e tudo de bom. E um feliz segundo semestre aí para todos nós, né? Ótimo, ótimo semestre para todos nós, professor, e até a Até próxima. a Parabéns aí próxima. Um pelas abraço. grandes palestras, pelas grandes aulas. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Gente, esse professor Lino de Macedo, né, dando aqui um banho de conhecimento em todos nós, né? Realmente nós precisamos, né, sair desse estado de inocência no sentido de, né, ignorância, né? Ignorância no sentido de bobo, né? De Zé Mané. A gente não pode ser, gente, nesse mundo, não tem como ser Zé Mané, não tem como, né? Inteligência artificial, né? O pessoal aí sofisticando, né? Golpe para tudo quanto é lado. Até nos grupos de WhatsApp da rede pedagógica apareceu trapaceiro, gente. Nossa, dando golpe, cuidado lá. A rede pedagógica não pede código, não pede nada, cuidado. Onde você for hoje tem briguento e tem trapaceiro. E nós precisamos, né, reagir. Reagir como? Fazendo isso que nós estamos fazendo agora. Discutindo, refletindo, pensando e depois agindo. Quando você for para a sua sala de aula, trabalhe ali com seus alunos com amor. O amor, gente, é a grande chave, né, para a transformação, como disse aqui o professor José Pacheco. Vamos transformar o mundo. Vamos semear conhecimento para que a gente não fique inocente aí, deixando né, graçarem os trapaceiros e os briguentos. Pessoal, eu falei aqui com o professor, né, Lino, que é essa questão que ele disse de aprender, né? Aprender no sentido bem crítico, com o malandro, com o trapaceiro, que eu falei que está no Evangelho, né? Aquela passagem que diz, né? Sede simples, né? Como uma pomba, olha, a pureza, nós temos que ser puros, não podemos de forma alguma perder a nossa pureza. Como que você perde a sua pureza? Você se torna corrupto, né? Corrupção é o quê, gente? Você deixa o seu estado natural, você se mancha. Isso que é corrupção, né? Você se mancha, você se corrompe. Você passa a ser algo menor do que aquilo que você foi programado para ser. A educação existe para edificar o sujeito em plenitude, e a corrupção, ela faz o quê? Ela reduz, não é? Ela faz o sujeito ficar decaído da sua dignidade, né? Fica rebaixado mesmo. Então, não perca a sua pureza, não é? E prudência. Prudência é isso, ó. Você tem que ficar ligado. Fique ligado. Estude. Gente, o professor Pacheco nos dá aqui esse exemplo de estudar. Vai estudar, não é? Está tudo aí nos livros, né? Vai estudar que você vai aprender coisas. E eu não fico selecionando assim, eu falei esse tipo de livro, aqui não. Leio vários tipos de autores. Eu leio liberais, leio críticos, né, da teoria crítica, marxistas. Eu leio pessoal, né, mais do direito. Eu leio um monte de coisa. Eu acho que nós devemos ler tudo e ir filtrando, né? Filtrando e retendo aquilo que é bom. Tá joia? Gente, olha só. Lembrando que as inscrições para a 17ª Semana da Rede Pedagógica estão abertas em www.redepedagogica.com.br. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se você já se inscreveu, olha a minha proposta. Vamos fazer, né? Vamos fazer uma cruzada contra os trapaceiros e os briguentos, né? Vamos reagir? Divulgue essa formação para uma amiga, para um amigo, tá? Divulgue. Vamos disseminar o bom conhecimento. Vamos disseminar as virtudes. Eu tenho certeza que nós vamos
ser bem-sucedidos neste nosso projeto. Quem não assistiu às videoaulas, né, do professor Lino, assista. Quem não assistiu às lives anteriores do professor Lino, assista. Quem não assistiu, né, os vídeos, as lives com Miguel Arroio e com José Pacheco, também assista. Só conteúdo excelente. Nem vou citar todos aqui, né, o Fred Bertolini, a Patrícia Blanco, né, a Priscila. Gente, só veio gente aqui do bem e gente bem preparada. Olha só, eu estou gostando demais dos comentários, né? Vocês às vezes fazem alguns comentários aqui que até me tiram do controle, são comentários engraçados, né? Sempre muito inteligentes, vocês são ótimas, vocês são ótimos. Eu quero mandar aqui um abraço para todas vocês, para todos vocês, nas pessoas de Jaqueline Quintino Rocha, Marleide Oliveira Oficial, Paloma SSC, Moura Luciana com Y, underline Gleice Guedes, underline Elinalda Grilo, Graça Santos 5764, M.Cleone.A. Um grande abraço para vocês e a gente volta amanhã, nesta quinta-feira, às 18 horas. Gente, vai estar aqui o diretor-geral executivo, tá, do Senado Federal, vai apresentar um material, olha, bacana demais. Especial, mas cadê? Tem algo concreto? Por onde começar? Algum material, algum recurso? Tem, gente. Amanhã vocês vão ter aqui uma grande surpresa, tá? Uma grande surpresa. O Senado Federal está preparando um material educativo sobre cidadania que vai chegar na sua escola. Olha o que eu estou te dizendo. Vem amanhã para você saber dessa novidade. Vão estar aqui conversando sobre isso a Érica, que participou do projeto, a Érica Radespiel, e o Márcio Tancredi. Vai ser bom demais, 18 horas. E às 19 horas nós temos aqui o professor José Pacheco, que vai fazer aqui com a gente, né, um encontro disruptivo. Né? O Pacheco não deixa barato, não. Tá joia? Então, até amanhã, às 18 horas, com Márcio Tancredi, e às 19 horas, com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Vamos juntos. Juntos somos mais. Faça parte, né, dessa luta e convide pessoas também para seguirem a rede pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem do planeta. Tchau, pessoal!